Boa noite. Advogado, radialista, escritor, produtor e músico. Esse profissional pode ser chamado de multifunção. E o novo desafio desse soteropolitano é gerir o turismo e trazer mais visitantes aqui à capital baiana. O meu convidado de hoje, do Entrevista Coletiva, é o presidente da Saltura, a empresa de turismo aqui de Salvador, João Bernardo da Cunha Neto, mais conhecido como Jonga Cunha. Boa noite, Jonga. Boa noite, como vai? Tudo bem, Jonga? Obrigada por ter aceitado o convite. Que é isso? Vamos começar falando da festa que está aí já às portas, né, do São João. São João tradicionalmente acontece de uma forma bem forte no interior da Bahia, mas a meta é trazer essa festa para a capital também? A verdade é que a nossa população é imensa, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas e a verdade é que há uma demanda, uma necessidade de que São João também aconteça na capital. Muita gente não consegue, não quer ou não tem mais por que viajar e Salvador precisa também, o povo precisa também de ter uma festa da capital. Óbvio com suas características um pouquinho diferente do que é do interior, porque a capital é a capital e tem suas particularidades, mas sim, sobretudo por isso. Agora, eu aproveitei um ano especial para isso, porque é um ano que o São João cai a festa de sábado para domingo. Mais difícil de viajar, né? Muito mais difícil de viajar. Quem tem mais do que 300 quilômetros para enfrentar, às vezes desiste e fica sem festa. Eu achei oportuno a gente começar a fixar o São João de Salvador esse ano. Dentro das características aqui da capital baiana, a gente tem um mix musical. Isso estará retratado também nesse São João? A parte artística teve realmente o cuidado de seguir o que Salvador é. O nosso carnaval, ele é um caldeirão pop, né? A gente tem de tudo aqui. Os festivais que acontecem em Salvador, eles primam por essa mistura total da música. Todos os grandes festivais. A nossa música já é a nossa música pop baiana, especialmente influenciada e misturada. E o São João de Salvador, eu entendo que, ao contrário de algumas cidades que exigem que o rastapé tradicional seja respeitado, eu acho que aqui é a mistura dos ritmos que manda. Então a gente tem uma grade que tem também gente do forró, gente do samba junino, gente que toca música baiana, mas neste dia fazendo aqueles mix interessantes. Tem alguns detalhes bem interessantes na grade. E aonde vão ser as apresentações? A gente concentra, sobretudo, em 2 palcos grandes. Um é em Cajazeiras, nossa cidade Cajazeiras, eu posso chamar assim. Cidade mesmo. É uma cidade. E a outra é no Jardim de Alá, no local que a FIFA já aprovou como nosso futuro FanFest. Aquela festa da FIFA, organizada, etc. E a gente vai começar agora, tanto no São João quanto no Réveillon, já começar a experimentar as festas ali no Jardim de Alá, antes do Coqueiral, naquele estacionamento lá embaixo. A gente já fez alguns testes lá, mas assim, eu acho que o São João e o Réveillon preparam, melhor ainda, um novo local de festa. Você tem uma ampla experiência como produtor. Você sentiu muita diferença aí em pensar uma produção de uma festa dentro do setor público, já à frente da Saltur, do que você sempre fez na área privada? É diferente, sim. É um novo mundo. Eu já estou na Saltur antes de ser presidente como diretor de eventos. Então, assim, não foi um choque para mim assumir a presidência, mas foi um choque para mim quando eu entrei na Saltur, sim. Porque eu, durante toda a vida, toquei, produzi, organizei festas, e na hora que você pula a linha para o lado público, você vê um outro mundo se abrir de responsabilidades, direitos, deveres. É tudo diferente. É tudo que você faz, você tem que estar muito bem apropriado ao seu budget público, à sua responsabilidade legal. É tudo muito diferente, mas muito mesmo. Um carnaval, por exemplo, ou um São João, ele tem um mundo de licitações e até de responsabilidades que eu ali, fazendo festa, tocando, nunca olhei de... Puxa, que mundo esse aqui, de infraestrutura, é bem diferente. E foi uma experiência, para mim, nesses últimos anos, acabou por abrir minha cabeça. Hoje eu me sinto muito mais completo como um produtor, como um músico, porque tive a oportunidade de estar no lado público da festa. O apresentador do Brasil, gente, o Zé Bueno, tem um questionamento para você. Boa noite. É possível fazer uma boa gestão em tão pouco tempo? Já que o senhor assumiu essa Saltur há 2 meses e vai deixá-la no final do ano? E ainda, tem algum projeto do senhor que vai ser aplicado ainda nessa gestão?
Não é fácil, não. A minha vantagem, como eu falei aqui, é que eu já vinha como diretor há muitos anos. Já tinha uma certa experiência, Já né, estava dentro essa da experiência empresa. e eu tenho algumas coisas que daqui para o final do ano eu tenho que fazer e outras que eu quero. Na verdade, é muito pouco tempo, mas, por exemplo, nós tivemos um carnaval do ano passado muito problemático em função da greve da Polícia Militar em cima da hora. Eu acho que esse carnaval perdeu fôlego, ele foi mais vazio e nós temos que recuperar esse carnaval de forma muito organizada, responsável, mas urgente. O São João de Salvador é um projeto, já respondendo, que é novo e que eu quero não só realizar, mas como fixar o pé e deixar aqui a semente para que Salvador não deixe nunca mais de ter o São João de Salvador. E outras coisas que urgem fazer. Óbvio que determinadas... Eu não vou resolver o problema de Salvador em 7 meses, em 8 meses, mas existem determinadas discussões que eu posso começar, que eu posso provocar, e outras coisas que estão aí há muito tempo para fazer e que por vários motivos não foram feitos. Por exemplo, eu tive com o Duda Mendonça, publicitário, meu amigo, e conversando com ele sobre a necessidade de todas as bandas de Salvador terem um bom filme para divulgar Salvador no início dos shows pelo Brasil e pelo mundo. Ele falou, puxa, Jogo, você tem toda razão, não vou cobrar nada, vou fazer um filme lindo de 1 minuto e de 3, para a gente começar por aí, depois poder colocar nos aviões, etc. Por exemplo, isso é para fazer agora, o São João é para fazer agora, dar continuidade às coisas que a gente está fazendo, também agora. E algumas outras coisas, como reativar os 7 pontos mágicos, um choque de ordem no Porto da Barra, um bocado de coisa, viu, que a gente pode fazer esse ano e um bocado de coisa que a gente pode semear para reunir, conversar e o próximo gestor poder jogar duro e melhorar Salvador, que está precisando. E já já a gente vai detalhar um pouquinho aí a questão dos 7 pontos mágicos, claro. A orla, especialmente a orla ali da região da Barra também. E você também confere em instantes a possibilidade da ampliação dos eventos no Centro Histórico e, claro, o Carnaval 2013. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente da Saltur, Jonga Cunha. Jonga, o carnaval, como você bem disse, teve um impacto negativo, né? Com a greve da polícia, havia muita tensão no ar, inclusive, tanto aqui em Salvador quanto as pessoas que viriam de outras partes do Brasil. Como é que se reverte esse quadro dessa imagem, até em virtude do posicionamento, por exemplo, do consulado norte-americano, que chegou a orientar os norte-americanos a, se possível, não virem para cá durante o verão que passou? Olha, a gente tem que trazer tudo de novo à normalidade. Eu, inclusive, pedi às pessoas que queriam começar agora para 2013 algumas providências como quarto circuito, mudança da fila, algumas que são estruturais, mudanças muito sérias que adiassem e que montassem um grupo de estudo para analisar isso. Na verdade, nós precisamos retomar o trabalho com muita responsabilidade. Não vejo muito problema, não. O Carnaval de Salvador tem um crédito muito bom e antes Salvador tivesse só com esse problema do Carnaval ter perdido um pouco de imagem, porque eu acho que a recuperação do Carnaval, ele se dá com a própria organização, com os shows, com as festas, os festivais, as festas de largo, um bom Réveillon. Acredita-se que aquele fato em separado da greve foi que causou, então não havendo esse outro fato, eu acho que é natural que se acredite que o Carnaval vai voltar ao normal em Salvador. Mas é preciso trabalhar essa credibilidade, especialmente com os Estados Unidos. Nós estamos fazendo, juntamente com a Bahia Tursa, um esforço com a lavagem da 46, que é dia 1º de setembro. Nova York. A Rua 46, a Little Brasil, hoje é um grande evento no dia 1º de setembro, que sai da Broadway e vai até a Quinta, só com batucada baiana, baianas, enfim, para fazer uma divulgação e um trabalho artístico maravilhoso para, de novo, retomar a normalidade em relação aos Estados Unidos, partindo da lavagem de 46, dia 1º de setembro. Né? Imperdível. Já fechando o verão, né, para eles, na realidade, eles, né? Acabou de e sair o verão. E para a gente começando, né, naquele eu período. Eu estou levando, inclusive, Armandinho, não preciso nem falar de Armando Macedo aqui, e ele faz o hino nacional do Brazilian Day no dia seguinte com a guitarra baiana,
que é provavelmente, nessa semana que vem aí, deve se ratificar e se assinar com o Conselho do Carnaval o tema do Carnaval de 2013, a guitarra baiana. Por que a guitarra baiana? O que ela tem de tão especial para ser tema do maior carnaval de rua? Foi até a Saltur que propôs, através dos meus estudos e minhas conversas. E assim, dois motivos especiais. O primeiro é que sempre quando a gente tem um tema musical, o tema ajuda o carnaval e o carnaval ajuda o tema. Os músicos entram com o tema com a mão nele mesmo, sabe? Percussão, trio elétrico. E você vê uma movimentação de todos em torno daquele tema. A guitarra baiana, especialmente, eu vou até aproveitar aquela deixa da pergunta anterior, que a gente tem que mudar e retomar a alegria do carnaval, a autoestima. A guitarra baiana é um dos nossos maiores patrimônios. Em 1942, quando não tinha internet, televisão, satélite, Les Paul e outros nos Estados Unidos inventavam a guitarra, o Fender e o Les Paul lá nos Estados Unidos inventando a guitarra, e aqui Dodô e Osmar inventando a guitarra, tirando de um instrumento sólido um som elétrico. No mesmo momento, o nego não sabe exatamente quem fez primeiro, quem fez depois, por causa da dificuldade da comunicação. Isso é um orgulho muito grande, que inclusive os brasileiros não sabem disso. Então a gente resolveu propor guitarra baiana por todos esses motivos. É um tema que, sabe, Durval já me ligou, Luiz Caldas. Puxa, já tirei a guitarrinha do case, já estou ensaiando de novo, que massa, que legal. Todos os músicos dizendo que os seus artistas estão treinando, ensaiando. Eu acho muito legal, porque traz de novo uma autoestima misturado com um tema brilhante, maravilhoso, bonito, musical. Trio Sem Cordas, você acha que é a possibilidade de ampliação no Carnaval 2013? Acho que deve ampliar. Os projetos que a gente chama lá nessa altura, os projetos especiais, esse ano já tiveram um acréscimo muito maior e fez com que a retomada da avenida do circuito Osmar se desse claramente, talvez por intermédio desse. Uma coisa que Saulo teve uma ideia maravilhosa do EVA e eu tive a oportunidade de ajudar a concretizar na época. E hoje, esse ano, o último foi seguido por Brau e Timbalada, Chiclete com Banana, Jamil, Tuca Fernandes. Muitos grandes artistas seguiram a ideia, porque dá para eles tocarem de graça um dia e sem ferir tanto o orçamento e abrilhantar o Carnaval Pipoca, que também é bacana. Tem que ter equilíbrio, sabe? Eu não acho que deve se acabar os blocos. Não, o bloco é importantíssimo para Salvador, o camarote é importantíssimo para Salvador e o Carnaval Pipoca é importantíssimo para Salvador. Agora, a Avenida tem se beneficiado dessa novidade. E eu acho que, juntamente com o palco da Castro Alves, que também foi uma grande novidade, o caminho está aí para a retomada do circuito Osmar, Avenida 7. E falando em áreas importantes aqui da capital baiana, vamos falar um pouquinho sobre o Centro Histórico. A apresentadora do Band Cidade, Carolina Rosa, tem uma pergunta para você. Boa noite. O Pelourinho já teve uma programação cultural bastante intensa, mas hoje o que se vê são eventos em períodos específicos, no Carnaval, durante o verão ou em dias agora do São João. Não seria interessante para a cidade ter também eventos em outros períodos do ano? Na verdade, nós temos que tomar cuidado com Salvador durante todo o ano e não ser uma cidade sazonal. Eu concordo absolutamente com isso. A programação do Pelourinho vinha sendo tocada e administrada pelo governo do estado da Bahia. E acho que se por acaso o governo do estado não continuar fazendo, Salvador tem que assumir, sim. Pelourinho é um local que, sabe, não há saída para o Pelourinho, exceto ficar pronto e bom para a Copa do Mundo. Eu acho que um dos lugares que, olha, eu não sei se vai dar tempo para resolver o problema do Aeroclube, que é judicial. Eu não sei se vai dar tempo para resolver o problema das barracas da praia, que é judicial e que foge ao nosso poder. Mas o Pelourinho não tem saída. Eu tive na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo na África, e em Joanesburgo tinha um local chamado Mandela Square, uma praça, a Mandela Square, onde todas as torcidas se reuniam para depois ir para a Copa. E não tem saída. O local em Salvador é o Pelourinho, que você desce pelo Gravatá e vai estar na Fonte Nova.
eu não vejo como não ser o Pelourinho, pela importância e por tudo que tem. E acho que ele vai ser recuperado, sim, daqui para confederações e Copa do Mundo. E respondendo, acho que sim, que a programação musical, artística do Pelourinho deve retomar. Eu vou ter reuniões agora com a Secretaria de Cultura e de Turismo, ambas fazem muito trabalho sobre isso, porque se por acaso elas não tiverem a retomada, eu acho que Salvador tem que assumir, sim. Pois é, e a prestação de serviço e também o turismo de negócios são assuntos do próximo bloco. A entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente da Saltur, Jonga Cunha. Muito se fala, e quem vivencia Salvador sabe que é realidade, na grande maioria das vezes, da falta de qualificação na área de serviço. E é exatamente sobre isso o questionamento da repórter Maíra Portela. Salvador hoje é conhecida pela baixa qualidade no serviço. A Copa do Mundo vem aí. O senhor teria algum projeto para tentar sanar essa deficiência até 2014, principalmente em relação ao atendimento? Sim. A gente está muito preocupado com isso, porque isso é um reflexo de Salvador como um todo. A baixa qualidade de serviço não é só do turismo, e sim em função da educação ruim de Salvador. E junto com o Ecopa, o escritório da Copa Municipal, que está à frente, Leonel Leal, a gente está trazendo de Brasília, inclusive, vários projetos e verbas para capacitação de hotéis, restaurantes, taxistas, policiais, guarda municipal. Está se começando agora uma gama de cursos todo nesse sentido. Acho que é até bom a Copa desse Mundo deixa esse legado, a Copa do Mundo deixa esse legado para Salvador. Eu acho que se você não vai ter um legado físico muito mais importante do que o estádio, mas esse legado é sensacional. Isso, se a gente conseguir, é o melhor que a Copa traz para Salvador. E essa melhoria também no setor de serviços é importante para o turismo de negócios, né? Porque é uma área também que a gente pode encampar de verdade, não? A gente não pode largar isso. Como eu falei no início do programa, eu tenho muito pouco tempo para tantos problemas estruturais que Salvador tem, mas não tenho dúvida de que a gente tem conversado muito sobre isso e a gente tem que aproveitar a Copa, porque o turismo de negócio, ele é uma mistura de negócio com lazer. Já está no nome. E as pessoas dizem assim, vamos fazer um congresso. Onde é o congresso? O congresso é no interior de São Paulo. Tá, eu vou. É em Salvador. Claro que eu vou. Quem não vem, ainda mais se começar na quinta, for até a sexta, e aí você tem o sábado e domingo para curtir, né? Então é claro que eu vou, entendeu? E todo mundo fica querendo. A mistura do turismo de negócio, Salvador é ideal para isso. Agora, assim, a gente está com o equipamento defasado. A gente precisa da ajuda não só do governo federal, como do governo estadual. A gente precisa melhorar o nosso centro de convenções, a gente precisa melhorar um bocado de coisa. E eu não vou ser aqui demagogo para dizer, eu vou fazer, eu vou melhorar, eu tenho muito pouco tempo, mas eu estou trazendo a discussão e, sobretudo, tentando avisar a todos, vamos aproveitar a Copa para isso. Esse é o grande legado, melhorar as coisas do dia a dia para depois da Copa. Muito importante é o depois da Copa, muito mais, né, do que a Copa. E no finalzinho desse bate-papo com o Jonga Cunha, a mistura entre a música e o direito. E é claro, o caldeirão musical baiano. Entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente da Saltur, Jonga Cunha. Jonga, é verdade que você advogou por 10 anos ou mais? É verdade, já como músico profissional paralelo. Mas eu estudei muito direito, eu fui um bom aluno de direito e um razoável advogado. Trabalhei em civil, trabalhista, cheguei a ser advogado público da Interurb, uma empresa governamental da época. Mas o show business e a música foram tomando tempo, e aí, um determinado momento, para tristeza dos meus antepassados, eu pendurei a gravata. Você vem de uma família de juristas, é isso? Sim, meu tio é Amâncio José de Costa da Souza Neto, os maiores juristas, ainda vivo, graças a Deus, do Brasil e, quiçá, do mundo, e primos, Mário, todos os advogados. Apesar de meu pai médico, eu tenho uma família... E aí você resolveu colocar música na conversa? Desde cedo, desde pequeno, a música entrou mesmo como... Entrou arrebatadora. Eu sempre tive muita curiosidade com percussão e bateria.
A minha curiosidade aumentou quando eu fui treinar capoeira, uma coisa juntou com outra. E aí eu fui, depois tomei um curso na faculdade para melhorar um pouco a música, entender um pouquinho de pentagrama, etc. E aí foi andando, as coisas se profissionalizaram. E tomou, de repente, quando eu me vi, eu era muito mais músico do que qualquer outra coisa. E já também empresário nessa área, né? Sim. Desde garoto a gente fez o EVA. O EVA foi uma turma de garotos do Maristas, a verdade é essa. O EVAS veio de 3 letras, Estrada Velha do Aeroporto, que era o sítio de um dos nossos, e a gente ia para lá se reunir, fazer festas, etc. Nasceu, mas de garotos mesmo. Desde garoto a gente fez o EVA. Quantos anos? 16, 15 anos? 17 anos. 17 Final anos. do Marista para entrar na faculdade. E aí o EVA veio, até hoje é um dos principais nomes da música. Eu me afastei em 2000, fiquei 20 anos à frente. Toquei com quase todos os músicos que tiveram lá, maravilhosos. O EVA tem uma escola muito grande, Daniela, Ivete, Saulo, Emanuele, J. Morbeck, Marcionílio, Durval, todo mundo Não passou vai pelo acabar EVA. mais de falar, né? Todo Porque é mundo muita passou gente pelo EVA, mesmo. é. O que você vê de diferente na música baiana ali da década de 80, 90, que teve uma efervescência mesmo em todo o país, para a música baiana de hoje? Eu vou pegar a ponga de um grande músico chamado Billy Paul, que teve há pouco tempo agora aqui em Salvador. E ele estava falando que eu não conheço um músico brasileiro ruim. Baiano piorou, muito pior ainda eu encontrar, muito mais difícil. E eu acho que a Bahia, ela tem um coração aberto, ela adora misturas. Ela gosta muito de incorporar coisas novas para o seu pop. Então, assim, é o pop mais rico que eu conheço no mundo, é a música baiana. Tinha um diretor da Polygram que dizia que se por acaso aqui nessa Ilha Bahia se falasse inglês, já teria estourado muito mais que a Jamaica e outras coisas. Que essa produção cultural da Bahia é um negócio de louco. Não diminuindo o Brasil. O Brasil já é uma coisa de louco. Mas diminuindo e focando a Bahia é de se enlouquecer muito mais ainda pela qualidade, pela criatividade e por essa característica de assimilação de todas as tendências. É uma mistura mesmo, né? Não tem saída. E é uma característica do baiano, do cantor. Aí, por exemplo, eu toquei o ano passado com o Magari. Magari tem um determinado tipo de música, mas quando ele ouve uma outra coisa, ele faz, que bacana isso que você tocou aí. Toca aí. Ah, vamos botar. É assim. A maioria dos músicos do mundo diz, não, mas isso não tem nada a ver com a minha música. O baiano diz, puxa, legal esse negócio que você fez aí no baixo, hein? Por que não bota na próxima música? Aí o cara vai, bota, ficou bom. Você sabe o que é isso? Não, mas ficou bom. Ah, isso é salsa. Ah, daí, legal. Jonga, nosso tempo está estourado. Rapidinho, você já escreveu o Por Trás dos Tambores, que tem muito a ver com música. Agora já está preparando um novo livro? Eu vou me arriscar no romance. O Por Trás dos Tambores é uma autobiografia misturada com um registro dessa vida musical aqui dos anos 70, 80 para cá. E agora eu vou dar uma ousada. Estou escrevendo um romance que acontece numa ilha perto de Cuba e que tem um pouquinho a cara dessa terra aqui. É meio baiana. E aí agora eu posso largar tudo sem freio porque é criação, não tem problema nenhum. Estou brincando de Deus um pouquinho. Jonga Cunha, muito obrigada pela participação aqui no Entrevista Coletiva. Uma boa noite para você. Boa noite, foi muito bom estar aqui. Um beijo para todos e bom carnaval. Daqui para lá a gente vai fazer um bocado de coisa. Para você, uma boa noite, uma boa semana e a gente se encontra no domingo em mais uma Entrevista Coletiva.